Pessoal do Google Meet, boa tarde. Dando um eco aí. Instagram, boa tarde. YouTube, boa tarde. Prazer estar com vocês. Tirei um tempinho agora das minhas atividades, um pouco do meu intervalo aqui, das minhas atividades, para deixar pelo menos uma meia hora aí, dar algumas dicas para vocês, alguns macetes, tá? Obrigado por terem entrado, minha turma aí do Google Meet. Deixa eu ajeitar a câmera aqui de vocês. E atendendo aí alguns pedidos aí, percebendo que a galera tem, no Brasil inteiro, o pessoal tem sofrido um pouquinho. A gente vai tirar algumas dúvidas hoje, vou dar alguns macetes aqui hoje, pessoal, de legislação, especificamente sinalização vertical, tá? E aí, se vocês tiverem algumas dúvidas pertinentes, mandem lá nas minhas redes sociais, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, que depois a gente faz algumas pautas assim ao vivo. Agora foi em cima da hora, assim, só no intervalo aqui de alguns afazeres aqui para poder passar alguns macetes para vocês. Então, exatamente às 3 horas, né, vamos dar início aí à nossa aula, tá? Nossa aula de macetes, meia horinha, tá, pessoal? Que é o tempo que eu tenho aí para ajudá-los a relembrarem alguns pontos importantes. Sinalização vertical. Só um detalhe, pessoal. Lembra de um critério simples dos Detrans? Eles não chamam placa de placa, tá? Em nenhum momento você vai ver o Detran falando as placas conforme as placas. Toda vez que eles se referirem a isso na prova, eles vão chamar de sinalização vertical. Então a sinalização ela começa por aí. Sinalização vertical. Não confunda com sinalização horizontal, porque as sinalizações horizontais são as pinturas, né, as faixas, os símbolos, é aquilo que está na superfície. Sinalização vertical, né, posição vertical, a gente menciona as placas. As placas têm muito peguinha com elas, tá? Das questões, admitindo os alunos aqui, das questões que caem na prova, tem muitas peguinhas, né? Mas assim, primeiramente, como é que a gente classifica a sinalização vertical? Como é que elas são classificadas? Primeiro, regulamentação, advertência e indicação. Então, uma pergunta muito comum, às vezes, mas na minha prova não caiu questões de placas. Tá aí porque reprovou. Uma das perguntas de placa, não necessariamente, pessoal, pode falar de placas. Ela pode perguntar para você, né, os Detrans aí, a sinalização vertical classifica-se em... Aí nós temos regulamentação, advertência e indicação. Regulamentação, advertência e indicação. Vamos falar primeiramente das placas da sinalização vertical de regulamentação. A maioria delas é um círculo, né? São placas redondinhas, são circulares. Tem como cor que mais chama a atenção a cor vermelha, embora não seja a predominante, mas é a cor vermelha. E as duas primeiras placas, a R1 e a R2, né, são as mais conhecidas, né? A R1, placa de parada obrigatória, e R2, placa de dê a preferência. Você acredita que até hoje tem alguns que acham que na placa de parada obrigatória basta você diminuir a velocidade e acessar com segurança que você acertou? Errado, gente, pelo amor de Deus. Placa de parada obrigatória é obrigatória. Se não fosse para parar, não botava placa de parada obrigatória. Botava qualquer outra coisa menos obrigatória. Então, quando aquela placa tem aquele 8 lados, escrito, obviamente, pare, é uma placa octogonal, escrito pare, não interessa a condição, emoção, situação, você está feliz, alegre, ansioso, não. Você tem que absolutamente parar, em todos os casos. Embora o motorista brasileiro aí, ao longo das cidades aí, né, do nosso país, não respeitem isso, mas é obrigatório a parada obrigatória. E depois você tem a placa de dê a preferência, né? Um triângulo que aí sim é obrigado a parar em todos os casos? Não. É obrigado a parar? Sim, mas não em todos os casos. É dar a preferência. A preferência é minha? Não, é deles. Eu dou a preferência para quem vem na transversal. Mas são placas tão comuns no nosso dia a dia, na nossa vida, que dificilmente a gente erraria elas, né? Mas só toma cuidado com isso. Obrigatória, parada, pare, obrigatório em todos os casos. Dê a preferência, você dá, só se vier alguém.
aí você reduz e, obviamente, dá preferência para ele. Beleza, galera? YouTube, Instagram, pessoal do Meet. Tá? Agora, 3 plaquinhas, pessoal, que caem bastante nas provas. E ela subestima aí a sua capacidade, tá? Porque grande parte dos candidatos erram essas perguntas, dessas 3 plaquinhas na prova. A galera que está aqui no Meet, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão conseguir acompanhar aí por slide também. Minha filha. Só um minutinho. Só um detalhe. Permitir. Só um detalhe sobre as placas de regulamentação. Toda vez que nós tivermos essas placas de regulamentação, as vermelhinhas, existem 3 princípios que estão diretamente ligados nelas. Tá? Toda placa vermelha, as de regulamentação, só elas podem permitir, só elas podem proibir e só elas podem obrigar. Se você está anotando aí, se você está com um caderninho, coloca aí nas placas de regulamentação. Regulamentação, 2 pontos. Só elas podem permitir, só elas podem proibir e só essas podem obrigar. A galera do Meet tá vendo aí, né? Permitir, proibir e obrigar. Só elas absolutamente têm esses 3 verbos imperativos. Elas permitem, elas proíbem, elas obrigam. Não tem, obviamente, meio termo, tá? E aí, as placas que eu quero conversar com vocês são essas 3 aqui, ó. Outro mouse. Olha lá. Essas 3, as 3 de estacionamento. A galera do YouTube, do Instagram, não tem, ó, proibido parar, proibido parar e estacionar, e estacionamento regulamentado. Essas 3 plaquinhas, pessoal, caem muito na prova, e eu pergunto, vocês vão errar? Você acha que vocês erram essas placas? Erra e erra bonito, tá? Nenhuma aplicadora de prova, nenhum dos Detrans, eles perguntam qual é o nome dessa placa. Toda vez eles colocam as placas e perguntam o que vocês entendem. Ao ver essa placa, o condutor entende que deverá fazer o quê? Primeiro, para você compreender esse entendimento, você tem que entender o significado. Quando essa primeira placa que ela fala assim, ó, proibido estacionar, né? Vou botar aqui, girar aqui. Muito bom. Essa primeira placa, né? Aqui, ó, proibido estacionar. Posso parar? Posso. Mas posso estacionar? Absolutamente não. Proibido o estacionamento. Tirar aqui um pouco o Google também, para o YouTube. Tá, então, essa primeira, posso parar, mas não pode estacionar. Não pode estacionar. Essa segunda aqui, posso parar? Pode, naturalmente. Pode estacionar? À vontade. E a última, pode parar? Pode estacionar? Proibido para todos. Mas isso não é o que cai na prova, não é se pode ou não pode parar e estacionar. O que eu digo é que a maioria dos habilitados não sabe a diferença entre parar um veículo e estacionar um veículo. Você faz ideia do que seja? Qual é a diferença de parar um carro e estacionar um carro? Um veículo. O que seria parar, por exemplo? Como a gente não tem tempo, eu vou direto aos pontos, né? Olha, a maioria das pessoas dizem que parar, pessoal, é apenas para... fica dentro do carro, né? O motor está ligado. É errado, absolutamente errado. Ah, se eu estiver dentro do carro, motor ligado, eu estou parado. Não, não é assim. O Código de Trânsito Brasileiro, em conceitos e definições, diz o seguinte sobre parar um veículo. É a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e o desembarque de passageiros. Ou seja, queridos, você só fica, essa plaquinha, você só fica parado desde que seja somente para o embarque ou desembarque. Essa primeira plaquinha aí, ó, só para o embarque ou desembarque. É o que significa parar. Então, se eu estou parado dentro do carro mais do que o tempo necessário para embarque e desembarque, eu já estou estacionado. Olha o que diz o código sobre estacionamento. É a imobilização do veículo por um tempo mais do que o necessário
para o embarque ou desembarque. Ou seja, estou dentro do carro, o motor está ligado, estou esperando alguma coisa acontecer, não interessa, já estou estacionado. Se o tempo ali é mais do que o necessário para embarque e desembarque, eu já estacionei. Então lembra disso, queridos, na prova, não errem isso mais. Perguntou, proibido esta placa, proibido parar. É só para o tempo de embarque e desembarque. Você para, alguém sai ou alguém entra. E o que significa estacionar? É a imobilização do veículo por um tempo mais do que o necessário para o embarque ou desembarque. Entendeu? Minha esposa pede para eu pegá-la no trabalho. Quando eu chego na porta do prédio dela, ela já está lá. Olha que milagre. Aperta o botão, puxa a maçaneta, ela entra, a gente vai dar um beijinho, a gente vai embora. Eu só fiquei o quê? Parado. Né? Só já estava lá. No outro dia eu vou buscá-la novamente, quando eu chego na porta do prédio, cadê ela? Ô, inferno. Olá, conversando com a... Bora, mulher. Ela fala, espera. Eu estou o que agora, pessoal? Eu estou o que agora? Rapidão, responde. Ela está vindo já, está conversando com a amiga dela. Eu estou dentro do carro com o motor ligado. Ela já está vindo. Eu estou parado ou estou estacionado? Muito bom, Alex. Muito bom, Grazi. Maravilha. Estacionado. Se é mais do que o tempo necessário para embarque e desembarque, significa que eu estou estacionado. Pelo amor de Deus, gente. Ponto de ônibus. Não chama a partir de hoje, pelo amor do Pai. Não existe ponto de ônibus. Tá bom? E fala para a galera do Uber, se você conhece algum Uber, se tem algum Uber me assistindo aí, lembra, cara, você pode pegar o seu passageiro no ponto de parada. Qualquer veículo pode parar no ponto de parada para quê? O que é parada? Embarque e desembarque. Eu não sei de onde que alguém tirou isso. Né? Alguém tirou isso que você pode ser multado se você para no ponto de parada. Lá não é ponto de ônibus, não é exclusivo. A não ser que tenha uma placa que regulamente essa exclusividade. Então não tem lá exclusivo. Então qualquer veículo pode usar, desde que seja para embarque ou desembarque de passageiros. Você combina com o passageiro, pô, se tu não puder parar no ponto de parada para pegá-lo, você tem que ir na casa do cara, que folga é essa? Os pontos de paradas, obviamente, existem para isso. Mas desde que seja para quê? Embarque e desembarque de passageiros. Para, alguém entra ou alguém sai. Foi embora, absolutamente, é o local que você pode fazer isso. Tá? Fala para a galera, né, dos transportes aí, né, você pode sim, o código permite. Agora, por que é notificado, gente? Por que os veículos no ponto de parada são notificados? Né, no ponto de ônibus, né, como alguns chamam. Porque fica estacionado. Fica lá parado, liga o pisca-alerta, fica lá. A primeira viatura que passar de órgão de trânsito, né, ela vai te notificar. Né, porque você não está parado para embarque e desembarque. Você estacionou. Posso estar dentro do carro, o motor está ligado. Se a parada é mais do que o necessário para embarque e desembarque, eu já estacionei. Entendeu, queridos, essa diferença? Não erre mais isso nunca em provas. Relembrando, você para embarque e desembarque. O que for além disso é estacionamento. Tá claro? O que for além disso é estacionamento. Espero que vocês tenham entendido e não sejam mais pegos pelo Detran nessas pegadinhas que alguns acabam errando aí, tá? Tomar uma dose aqui para... Perdão. Entendeu? Então, vimos essas duas placas. Tem algumas que a galera confunde. Esses dias eu peguei uma prova de concurso, não, do Detran, de Minas Gerais. Galera do MIT aí. Essa placa aí, ó, proibido ultrapassar. Sabe qual era uma das alternativas? Proibido racha. Só se for rachar a tua cara de... Oh, que raiva. E você acredita que tem aluno que marca proibido racha? Quer dizer que o racha pode até a placa. O proibido racha é depois da placa. Pelo amor de Deus, gente. Não vai... Né? É proibido ultrapassar. Né? Na via é proibido ultrapassar. Então se liga nisso, hein? Não vai errar. Pois é, Grazi, é triste, né? É triste. Mas e os Detrans ainda colocam isso nas provas, tá? Deixa eu ver umas aqui que tem uns peguinhas. Ó, lembrando, gente, olha isso aqui, ó. Por isso que brasileiro tem que ser estudado. Olha isso aí. Brasileiro, eu amo brasileiro por conta dessas coisas. É proibido trânsito de bicicletas, né? E a bicicletinha,
ela está cometendo alguma infração? É proibido o trânsito de bicicletas, o nome dessa placa? Outro erro extremamente comum, não é, é ciclista, não é a bicicleta que é proibido. Tá? É ciclista, o cara mitou, né? E ele está cometendo algum erro? Nenhum, pessoal, absolutamente nenhum. Porque primeiro que ele não está montado na bicicleta. Segundo, analisa uma coisa, analisa um princípio ao você olhar para essa placa. Placas de regulamentação, elas só começam a contar a partir delas. A bicicleta está antes ou depois da placa? Ela só vale a partir dela. A bicicletinha está o quê? Antes. Consegue? Perceberam aí? Galera do Insta, acho que do YouTube aqui também, pessoal aqui do Meet, ó, ela está antes. Ele está cometendo alguma infração? Nenhuma. Tirou uma foto para postar em rede social, mas não tem nada de errado. Primeiro que ele não está montado, segundo que a bicicleta está antes. E daí vem um macete que eu quero que vocês entendam. Placa de regulamentação, ela só começa a regulamentar a partir daquele ponto, até a próxima interseção. Uma das coisas mais erradas que eu vejo a galera fazendo, né, os agentes autuadores e a galera da engenharia, é colocar essas placas, por exemplo, numa via, bem no meio da via. Quem está antes dela, quem está antes, não tem que responder. É a partir, até a próxima entrada, até a próxima esquina, até a próxima conversão. Ela vale, como as placas de velocidade. Se eu estou vendo aqui a placa de 80 km por hora, aonde eu estou, eu não sei, mas a partir dela, a partir da placa, a velocidade máxima é de 80 km por hora. Então esse princípiozinho simples aqui, gente, acho que eu estou transmitindo, é tu que está transmitindo? Ah, não. Esse princípiozinho simples aí, especificamente para regulamentar. Então lembra, placa de regulamentação, ele conta a partir dela, não é antes, tá? Isso vale para a placa de velocidade e para as demais informações, tá? Lembrem desse macetezinho aí. Até para o dia a dia de vocês, quais motoristas vale bastante, tá? Deixa eu tirar aqui. Opa. Saí lá do ponto que queria. Mas vamos aqui. Ó, uso obrigatório de correntes, né, para neve. Pode ter neve neste país. Lama. Não é só para neve, é para lama também, né? Então, uso obrigatório de correntes, neve ou lama. Europa, neve. Em alguns países aqui o Brasil, bem representado, lama também, tá? Então, uso obrigatório de correntes. Em alguns lugares é obrigatório o uso de correntes, né? Entendeu? Para justamente aumentar a aderência, né? O atrito, o contato. Deixa eu ver alguma outra peguinha aqui que tenha nessas placas. Tranquilo. Só tem aluno que diz, nunca ouviu falar dessa placa aqui, ó. Trânsito proibido de carrinho de mão. Tá? Então, meninos, rapazes, quem for dar um rolê com a namorada de carrinho de mão, ou as namoradas que forem dar um rolê com o namorado de carrinho de mão, toma cuidado, porque aí na sua região o trânsito de carrinho de... Olha o constrangimento, você pode ter o seu carrinho de mão recolhido para o depósito, né? Então, vai dar um rolê de carrinho de mão, toma cuidado para não ter o carrinho de mão apreendido, tá? Então não é pegadinha, proibido o trânsito de carro de mão, qualquer um deles, tá? Obviamente não motorizado, a não ser que alguém invente um carrinho de mão motorizado, nunca duvido do brasileiro, né? Maravilha. Tá? E aí as placas de advertência, essas placas elas permitem, igual as vermelhinhas, elas permitem, elas proíbem, elas obrigam, macete, elas permitem, proíbem e obrigam? Não. Essas placas amarelinhas, elas apenas advertem. Elas avisam perigos que ainda vão acontecer. Perigos que ainda vão acontecer. Se você desobedecê-las, você é multado? Se você desobedece estas placas, Senhor, você é multado? Você é multado? A desobediência a essas placas? Responde rapidão. É multado? Grazi diz não, Pauliane não. Parabéns, a Grazi pegou. Você morre, né? Você morre. É um pouco pior. Mas se for para pagar, nós até pagava, né?
O pior é que perde a vida, né, pessoal? Então, a desobediência, assim, que nessa essa primeira, curva acentuada de estoneia, eu vou passar direto. Eu vou para a esquerda, que manda a minha vida sou eu. Faz da minha vida o que quiser que sou eu. Então, se você desobedece a placa, você morre. É bem pior do que pagar uma multa. Pagar multa a gente paga. Agora, opa, as coisas estão caindo aqui. Pagar a multa a gente paga, né? E a vida, né? Sentei o tapa aqui nas coisas, mas pronto, voltou, tá? Entendeu, galera? Então, ó, elas permitem, proíbem e obrigam? Não. Essas placas apenas advertem. Elas avisam perigos que ainda vão acontecer. Ainda vão. Tem alguns macetezinhos que eu gosto de dar nessa placa. Galera que está acompanhando pelo Meet, presta atenção. Todo mundo aí, YouTube e Instagram. Deixa eu pegar uma específica aqui, qualquer uma. Pode ser essa aqui que eu gosto dela pra caramba. Aqui, ó. Essas aqui. Sempre que você, pessoal, olhar... Deixa eu botar numa posição aqui que todo mundo consiga ver. Sempre que você olhar para essas placas, você vai olhar sempre de baixo para cima. É uma dica para você interpretá-la de maneira correta. Né? Sempre olhando aqui, ó, de baixo para cima. Tá? É uma pista, aí você sabe, ó, curva, não é acentuada, mas é uma curva, ó, sempre olhando de baixo para cima, à direita, né? Ó, curva à esquerda. Tá sempre o ladinho que ela está indo. Você analisa a placa como se fosse um carrinho andando de baixo para cima. Tá? Essas aqui, ó, pista sinuosa, ó. Deixa eu puxar mais aqui para a galera do Instagram também ver. Pronto. Agora sim, vocês conseguem ver. Aqui, ó, pista sinuosa. Olha a bundinha, para onde ela está indo, ó, pessoal. Ó, sempre olhando de baixo para cima. Eu não sei se no Instagram ela gira a tela ou no YouTube também, mas acho que a galera do Meet está vendo certinho. Está vendo que ela olhando de baixo para cima? Ó, olha de baixo para cima. A primeira bundinha está indo para o lado esquerdo. Você entendeu? Para o lado... Estava pausado aqui no Instagram. Alguém me ligando. Aí, ó, olhando de baixo para cima, sempre para o lado esquerdo. Tá vendo? E pista, ela não é curva porque a linha continua no mesmo sentido. Então, sempre olha a primeira, né? Olha a irmã dela aqui, ó. Olha para a direita. Olha, de baixo para cima. Olha a primeira para onde está indo. Para o lado direito, né? Ó, minha mão direita aqui, ó. Ela está indo para o lado direito. Tá? Então, basicamente, né, sempre olha essas placas de baixo para cima. Tem uns peguinhas aqui, pessoal, ó. Aí a placa, né, do LT Trânsito, ela é minha, tá? Eu comprei essa placa. Interseção em T. Onde você vê ela em qualquer produto, pessoal, é do professor Fábio, tá? Então... Na tela do Meet? Tá fechada? Como assim? Tá no modo de conversa, você não abriu a apresentação. Eu também não estou conseguindo ver. Espera aí, então... E agora? Ah, tá. Obrigado, querida, por avisar. Tem um tempão que tá assim, né? Olha aí de baixo para cima, tá vendo? Ó, a letra T, né? Sempre olhando de baixo para cima. Ó. Ao ver essa placa, interseção em T, o que a gente entende, pessoal, que tem que fazer à frente? Responda rápido. O que tem que ser feito? Eu estou dirigindo o meu carro de baixo para cima, aí veja essa placa. O que eu entendo? Parar, diminui a velocidade e para, muito bem. A preferência é de quem estiver pela transversal. Tá? Diminui muito bem, Grazi. E pare, né? E pare. Interseção em T. A preferência é sempre de quem estiver na transversal, né? A preferência sempre é de quem estiver na transversal. Bifurcação, só o nome que é feio, né? Bifurcação em Y, né? Olha aqui, você pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita, não tem problema, né? Pode ir, uma vai para a praia de Porto de Galinhas, outra vai para a praia de Tambaba, na Paraíba. Você que escolhe, né? Para onde você quiser ir. Essas caem demais na prova, velho. Isso aqui despenca, gente. E a maioria acaba errando. Sempre olhando de baixo para cima. Ó. Olha as de cima, né? Entroncamento oblíquo. Entroncamento oblíquo à direita, entroncamento oblíquo à esquerda. Né? Os entroncamentos. Embaixo,
nós temos confluência à direita e confluência à esquerda. A maioria confunde essas placas porque é a mesma placa, né? Uma está de cabeça para cima, a outra está de cabeça para baixo. Então, alguns acabam confundindo. Lembra de uma coisa, pessoal? O nome da placa é entroncamento. Entroncamento te lembra o quê? Entroncamento te lembra o quê? Olha as de cima. Entroncamento te lembra o quê? Tronco, né? E tronco lembra uma árvore. Olha que coisa mais lindinha, ó. Uma coisa mais lindinha, minha árvore aí, tá vendo? Vou fazer uma árvore aqui também, coisa mais bonitinha aqui, ó. Entroncamento. Então, toda vez que tiver para cima, é tronco. Entroncamento. Tá? Entroncamento. Se tiver para baixo, é tronco? Aí a aluna, professor, mas o tronco pode nascer para baixo. Só se for no tronco do teu planeta que nasce para baixo. Tronco para cima é tronco, gente. Pelo amor de Deus. Para baixo você não vai botar tronco. Tá? Ó, que coisa mais ridícula aqui, ó. Coisa mais ó. Né? Corre de ver uma árvore dessa, Deus me livre. Então, entroncamento, lembra macete. Entroncamento para cima. Se tiver para baixo, é confluência. Sempre analisa ela, pessoal, de baixo para cima, tá? Olha, sempre analisa ela aqui, ó, de baixo para cima. Ó, posso passar reto? Posso. Agora eu posso... Uau! Deixa eu botar aqui o apontador. Pode passar reto? Pode. Mas posso chegar aqui... Uau! Não, isso é gato, né? Isso não é pior, isso é um tigre. Isso é uma onça. Aqui vai ter carros parados, esperando você passar para eles confluírem. Tá? Olha o entroncamento. Posso passar reto? Posso. Posso sair por aqui? Também. Tá? Então, entroncamento. Lembra? Tá para cima, entroncamento. Virou para baixo, confluência. Tá para cima, entroncamento. Virou para baixo, não é tronco. Tronco não é para baixo, tem que ser para cima. Entendeu? Tá claro, né? Não errem isso na prova, tá? E os Detrans amam colocar porque sabe que é uma das placas que a galera erra e erra mesmo. Pare. Ao ver essa placa, o que você entende que tem que fazer, pessoal? Imediatamente. O que você entende que tem que fazer ao ver essa placa? Imediatamente. Responda rápido. Bora. Tá acabando o tempo. Responda rápido. Ao ver essa placa, pare. O que imediatamente a gente entende que tem que fazer? Alex falou diminuir. Stephanie no Instagram falou parar. A Top Dara falou diminuir a velocidade. Parar. Quem falou parar imediatamente? Errado, gente. Se liga. Isso aqui não é placa de parada obrigatória. Isso aqui é parada obrigatória à frente. Imediatamente ao ver essa placa, a gente tem que diminuir. Professor, mas qual é a diferença da outra vermelha? A outra vermelha é onde você tem que parar. A vermelha, a de regulamentação, a R1, é onde você tem que parar. A placa A15, ela está te avisando que à frente você vai ter que parar. Então, imediatamente, o que você tem que fazer? Diminuir a velocidade. Viu como o Detran te pega com coisa boba, gente? Com coisa bestinha? Ele coloca lá, ao ver essa placa, o condutor entende que imediatamente deverá, letra A, diminuir a velocidade, letra B, parar o veículo, letra C, manter a velocidade, letra D, dar um cavalo de pau, sei lá, só de sacanagem. Mas aí a maioria bota o quê, pessoal? A maioria coloca o quê? Parar. Errado. Embora seja pare, mas é parada obrigatória, à frente. Imediatamente reduz a velocidade, que à frente você vai ter que parar. Se ligaram? Se ligaram? O tempo não dá para comentar, mas acho que as principais macetes aí, gente, eu passei para vocês nessas placas de advertência, tá? Uns macetes fortes aí. Só nas de indicação, eu tenho um macetezinho para dar para vocês nessas placas, para não ficar por fora. São placas de serviços auxiliares, né? Essas aqui são serviços, né? Restaurante, abastecimento, você tem borracheiro, e aí vai, né? Um monte. Então, o ponto de ônibus aí que você chama, não é ponto de ônibus. Né? A gente já falou que é ponto de parada. Quem está entrando agora aí, se chamar isso aqui de ponto de ônibus, eu te pego. Tá? Detran, bota essa placa lá, ponto de ônibus. Aí, ó, de ônibus. Não, isso é ponto de parada, pelo amor de Deus.
Não estressa, não. E aí você tem aqui os de turismo, sempre que tem esse pictograma branco e o fundo marronzinho, são placas de turismo, né? São placas de turismo, né? Ótimo. Eu, particularmente, queria, vocês que moram perto da praia aí, eu queria estar, porque Brasília, daí para cá, é 1.200 quilômetros, tá mais perto. Mas logo, logo eu tô aí com vocês na praia, tá? Aqui, ó, na praia. Eu, minhas mulheres, minhas 2 meninas, minha esposa, né? Diz amém, amém, estaremos aí nas praias. Não sei em qual, mas nós vamos estar. Olha aqui, ó. Azulzinhas, tá vendo? Galera que mora em Salvador, ó. Salvador, Aracaju. Macetezinho, gente. Toda vez que você estiver procurando uma localidade, encontrar aquele local escrito em azul, quer dizer que você acabou de chegar. Você chegou. Entendeu? A azul identifica onde você está. Mas se eu estiver procurando e tiver uma plaquinha dessa verdinha, assim, ó, tipo Brasília a 55 quilômetros, tá te indicando aonde é. Se liga, azul é aonde você está, chegou, é ali. O verde é aonde é, Azul é aonde você está. Ó, seja bem-vindo a Salvador. Chegou. Né? E o verdinho? Salvador a 300 km. Ela está indicando para você, às vezes com uma seta ou com uma quilometragem, aonde é. Lindo isso, né? Espetáculo. Muito bem, queridos. Eu vou abrir a oportunidade, embora meu tempo já passou e eu já estou tendo que voltar, mas vou abrir a oportunidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou responder tirar alguma dúvida. Só antes disso, eu não sei quem me fez uma pergunta na última aula, eu acho que é alguém do Meet que me fez uma pergunta, não sei se foi a Grazi, que me fez uma pergunta, Grazi, sobre você estacionar próximo a hidrante. Aí eu estava vendo o vídeo, aí ficou gravado, ficou no Instagram, o pessoal do Instagram também pode dar uma olhada, eu falei errado, tá? Me perdoa. Eu falei que era infração de natureza grave, e absolutamente não é. Acho que eu estava com a mente, estava tão empolgado aqui. Aí eu vi, parece que o produtor aqui me atrapalhou na hora. E eu falei infração de natureza grave. E não, ó, estacionar perto de hidrante, é uma errata, estou corrigindo, é infração de natureza média, tá? Infração de natureza média. E vai ter um vídeo, gente, especial, logo, logo vocês vão poder ter acesso a ele, que eu vou separar tudo certinho, quais são as estacionamentos que consideram-se infração gravíssima, quais são as de grave, quais são as médias e as leves. E qual é a diferença de estacionar e parar, tá, o veículo. A gente já comentou mais ou menos hoje, né? Ou imobilizar-se sobre a faixa. Então, tudo isso aí, meus alunos vão manjar e vão acertar todas as questões, tá? Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar? Se você pegar aí alguma pergunta, me avisa. Faz para mim que eu estou sem acesso. Tem algum macete com essas placas que tem o triângulo abaixo do número? Comprimento, largura, altura, enfim. Boa, Grazi, já usando as próprias placas, né? Lembrando, você no dia a dia, Grazi, também ficar se policiando em repetir isso, tá? Por exemplo, as placas, essas de regulamentação, elas são a partir desse ponto, né? Altura máxima permitida. Olha a setinha, né? Altura máxima permitida. Você vê que ela não está dizendo, né? Altura máxima limitada, que seria as amarelas, né? A diferença, uma avisa, essa aqui está regulamentando. A altura, ó, uma seta de baixo para cima. Ela aponta uma seta para outra altura. Você vê que a largura, aqui embaixo, é só você lembrar, ela está colocando uma seta, uma apontando para outra. Altura, largura. Comprimento, ela sempre vai ter o desenho do veículo e 2 setas acompanhando o comprimento inteiro dela. Tá vendo, Grazi? Então, ó, comprimento é o veículo e a seta apontando o comprimento. Largura da placa, setinhas apontando uma para outra. É a frente do carro, né? A frente do veículo. E a altura, uma seta apontando para cima, né? As alturas.
E aí por que isso é relevante, pessoal? É importante, ó. Quando ele regulamenta a altura máxima permitida, é para isso aí não acontecer. Essa galera que acha que dá, é só 5 centímetros. Quer dizer que o caminhão dele é uma espuma, né? Que dá para... O metal é assim, a gente consegue modelar ele de qualquer jeito. Né? Então isso aí acontece muito porque desobedece. Mas aí vem um macete. A altura, está indicando a altura. Essa placa, pessoal, ela está te avisando? Não. Essa placa, ela regulamenta. Bênção de Deus. Ó, essa placa regulamenta. Qual é a que adverte? Opa. Ó, vamos lá. Qual é a que adverte, ó? Olha aqui, ó. Essa avisa. E ela está avisando um monte de vezes. Passa primeiro ela, dizendo assim, ó, penúltima saída a 300 metros. Aí passa outra placa dessa, aí avisa. Última saída a 200 metros. O cara, ele diz, mas eu não vi. Não viu? A placa estava te alertando o tempo inteiro. Então essa aqui está avisando que o viaduto é a altura de 4 metros, no máximo 4 metros. A mesma coisa, essa aqui, ela avisa, ela não está regulamentando, avisa que aquele túnel, aquela passagem, um veículo só de no máximo 3 metros, ele pode passar. Acontece muito isso em pontes, né? Em alguns lugares assim. Kátia, hoje eu presencialmente sou de Brasília, tá? Mas a gente tem alunos aí do Brasil inteiro, né? Estudando para o CTB, estudando para a prova. É um prazer tê-la aqui conosco. Acompanhe a gente, tá? Procura sempre a gente aí. Foi um prazer gigantesco, pessoal, estar com vocês hoje. Obrigado aí, me deu uma loucura aqui. Eu vou fazer uma aulinha ali rapidão, ver se a galera tá presencial. Obrigado, pessoal do Meet, obrigado, pessoal do YouTube, obrigado, pessoal do Instagram. Continuem aí, foi um prazerzaço estar essa tardinha com vocês. E continuem acompanhando aí o material, tá? Até mais, galera. Fica